Olá! Agora nós vamos falar um pouco sobre propriedades bioquímicas da saliva. Bom, a saliva tem um papel fundamental na manutenção da nossa saúde bucal. Algumas pessoas não possuem saliva ou perdem a capacidade de produzir saliva por causa da radioterapia, por tratamentos que possuem radioterapia, porque esses tratamentos acabam por destruir as glândulas que fabricam a saliva e a pessoa passa a ter uma falta de saliva na cavidade bucal. E essas pessoas, é interessante dizer isso, que a maioria das pessoas que passam por esses processos e que tem um nível de saliva diminuído, tem uma ocorrência de cárie muito alta. Para vocês verem o tanto que a saliva é importante para que a nossa boca se mantenha limpa e saudável. Bom, o que é a saliva? A saliva é uma secreção glandular, mais componentes do suco gengival, células epiteliais escamadas e bactérias bucais. Ela é secretada por glândulas maiores e glândulas menores, sendo que as maiores elas secretam 90% mais ou menos da saliva que tem na nossa boca. Existem 3 glândulas maiores, a parótida, a submandibular e a sublingual. Aqui é uma demonstração de como é mais ou menos a glândula, as glândulas salivares que a gente tem. Existe uma parte que é a que produz a saliva, que é chamada de ácino, e a parte que libera a saliva, que é chamada de ducto. O ácino equivale a mais ou menos 80% da glândula e o ducto 20%. Esse ácino pode ser feito por glândulas mucosas, por células mucosas, serosas ou mistas. O que são células mucosas ou serosas? As células serosas, elas liberam, elas são constituídas de íons e glicoproteínas e têm uma função enzimática, antimicrobiana e quelante de cálcio. As células mucosas, por sua vez, são formadas principalmente por mucina, que é uma glicoproteína que tem função lubrificante, antimicrobiana e formação da película adquirida. Todas essas funções nós vamos ver depois, então depois vocês tentem associar as funções de cada célula daquilo que nós vamos estudar aqui. Bom, existem diferenças no fluxo salivar dependendo do horário, da atividade ou dos estímulos que nós estamos recebendo. Tem 2 tipos de fluxo salivar, tem o fluxo não estimulado e o fluxo estimulado, sendo que o não estimulado equivale a 0,3 ou 0,4 ml a 0,4 ml por minuto, e no estimulado nós produzimos em média 1 a 3 ml por minuto. O estimulado serve para manter a cavidade bucal úmida e protegida. É chamado de fluxo basal e ele depende do nosso estado de hidratação, ou seja, se a pessoa bebe muita água ou pouca água, vai depender, o fluxo dela vai depender disso. Vai depender da postura corporal e do ciclo circadiano, que é o ciclo do dia. De manhã, durante o dia, normalmente, nós produzimos mais saliva e durante a noite nós produzimos menos saliva. E o fluxo estimulado, ele depende de estímulos físicos ou químicos, e depende de agentes químicos da mastigação, por exemplo, e o vômito. Os estímulos físicos ou químicos, agentes químicos, a gente encontra na nossa alimentação, né? Nos produtos que nós consumimos, tem alguns agentes químicos que favorecem a produção de saliva. A mastigação também favorece, a gente pode ver isso, por exemplo, quando a gente está mastigando um chiclete, que a gente saliva muito, e o vômito também faz a gente produzir mais saliva. Existe um teste que serve para a gente avaliar se a quantidade da saliva que a pessoa produz está regular, né? E esse teste consiste no estímulo mecânico, a pessoa mastiga um parafilme e cospe num potinho, e aí você pode saber se você tem um fluxo bom de saliva ou não. A composição da saliva, ela é feita 99% de água e 1% de eletrólitos, que são esses íons que tem na nossa saliva, o sódio, potássio, cloro, magnésio, cálcio, bicarbonato, fosfato, proteínas como enzimas, imunoglobulinas, que servem para proteger, né, são do nosso sistema imune, glicoproteínas, albumina, poli e oligopeptídeos.
Também tem glicose nela, tem produtos nitrogenados como ureia e amônia, micro-organismos e células do organismo e fluido gengival. Células, que nem eu falei aqui em cima, que se descamam e saem, né? Células mortas. Vamos aqui para as funções da saliva. A saliva tem 3, basicamente, funções. Função protetora, função de limpeza bucal e controle de pH e o equilíbrio mineral. Algumas funções protetoras que a saliva tem. Bom, um desses agentes protetores é o sistema tampão. O sistema tampão ele serve para manter o nosso pH em torno de 7, mesmo se a gente for adicionando alguns alimentos que são mais básicos ou alguns que são mais ácidos. Por exemplo, aqui, ó. Eu comecei a ingerir alguma coisa que estava, sei lá, ácida. Comecei a ingerir ácido cada vez mais, ácido, 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 ácido. E o sistema tampão conseguiu deixar, por um momento aqui, o meu pH em torno de 7, mesmo eu estando ingerindo essas substâncias ácidas. Isso é muito importante por causa da proliferação de bactérias. Nos auxilia a manter uma boca saudável, então. Na saliva estimulada, nós usamos o tampão bicarbonato. Na saliva não estimulada, nós usamos basicamente o tampão bicarbonato e o fosfato também. Mas na saliva estimulada, apenas o tampão bicarbonato. Nós temos a formação da película adquirida, que é uma película de saliva, mais ou menos 1 ml de saliva distribuída em toda a superfície bucal. Protege os dentes contra agentes químicos e mecânicos. Aqui fiz uma pequena demonstraçãozinha, que seria a saliva em cima do dente, protegendo ele dos impactos e dos micro-organismos. Tem o efeito antimicrobiano, que ela promove a aglutinação microbiana. O que é isso? Ela junta as bactérias todas, assim fica mais fácil de retirar da nossa boca ou de deglutir. Então, ela une todas as bactérias. E também ela retira restos de alimentos. Algumas substâncias que nós temos na nossa cavidade bucal. A mucina, que promove essa película adquirida, que eu acabei de citar. Lisoenzimas, lactoferrina e peroxidase, que promovem esse efeito antimicrobiano. Alfa-amilase, lipases, promovem essa retirada dos restos alimentares, começa a digestão de algumas substâncias que a gente ingere. Proteínas ricas em prolina, que promovem que não deixam, né, formar tártaro. Cistatina e estatina, que protegem a nossa boca contra fungos e vírus. Fatores de crescimento, que dizem para a célula quando ela deve morrer e quando ela deve fazer mitose. E imunoglobulinas, que servem para proteger também contra invasores. Também nós temos na nossa cavidade bucal íons cálcio e fosfato, e eles ajudam na manutenção da estrutura dental, e eles que formam, né, o tártaro, que é chamado de cálculo também. Bom, agora eu vou falar sobre como que nossa boca consegue manter, através da saliva, a limpeza. A saliva ajuda a remover os resquícios alimentares de lugares de difícil acesso e ela basicamente faz um controle de pH. Aqui eu fiz uma demonstração, além do sistema tampão. Por exemplo, aqui eu ingeri um alimento que estava ácido e aí o meu pH foi lá para 5 e por causa da saliva, depois que eu engoli o alimento, ela já começa a voltar para o pH em torno de 7. Então, ela faz essa manutenção e deixa o nosso pH mais ou menos ali em torno de neutro. O equilíbrio mineral, como é feito? Por ter íons cálcio e fosfato, auxilia no equilíbrio mineral através da desmineralização e remineralização. Como que isso acontece? O professor usou o exemplo da água com sal. Quando você coloca muito, muito, muito sal na água, ele vai dissolver uma parte e outra parte vai lá para o fundo, que é chamado de corpo no chão, na química normal, né? Saturado com corpo no chão. Esse corpo no chão, na nossa saliva, seriam esses íons, e eles, quando está saturado, né? Quando a nossa saliva está saturada, esses íons vão lá para a dentina e para o esmalte e ajudam na remineralização. Então, se você perder uma parte lá do seu esmalte, esses íons, que é esse corpo no chão, vão lá e ajudam a remineralizar o seu dente que estava um pouco desgastado. Porém, se eu tô com uma solução como a minha saliva insaturada, ou seja, está faltando íons,
Então, a saliva vai pegar esses íons da dentina do esmalte, que antes tinham sido colocados lá. E esse é o processo de desmineralização. Você vai tirar os íons que estão nos dentes, vai promover a erosão. O equilíbrio mineral do dente é perdido, então, quando a saliva se torna super ou subsaturada em relação aos íons. E isso tudo aqui depende do pH da nossa boca. Se o pH tiver menor que 5,5, ocorre o processo de desmineralização, que é essa tirada de íons que estão na dentina e no esmalte, e promove a erosão. E o pH maior que 5,5 promove a remineralização, que é o depósito desses íons em lugares que perdeu um pouco, né? Desgastou um pouquinho, aí vai lá e ajuda a reconstituir. Então, esses 5,5 seria chamado de pH crítico, porque ele é o limite, né? Acima dele produz a remineralização e abaixo a desmineralização. Eu convido vocês a olharem o último slide da aula de bioquímica, que ele especifica todas as substâncias, o nome das substâncias que atuam em cada uma dessas funções. É isso.